foi mal demais. O Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente do Corinthians, deu uma entrevista à ESPN ontem. Vamos dar uma olhada, mas o Luiz Paulo foi de uma infelicidade, rapaz. O Luiz Paulo Rosenberg é um cara super inteligente, mas ele tá perdendo um pouco, às vezes, a noção, né? É legal ser engraçado e irônico, mas toda hora não dá, e aí às vezes você perde a mão. Não, mas ele não é engraçado. Calma, mas é vamos ver o que falou o Luiz Paulo Rosenberg numa entrevista à ESPN, vamos ver. Vamos colocar aí, olha lá só. O apelo da marca Corinthians é tão grande que temos 4 grandes grupos interessados em vir. O naming rights, isso, tá? É mais ou menos, aí vamos mudando a página. Eles se sentem na situação de estar vendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um teste de AIDS positivo. Como é que eu encaixo a camisinha é o grande desafio. Luiz Paulo Rosenberg numa entrevista à ESPN. Luiz Paulo foi extremamente infeliz. Deixando claro e outra coisa também, eu tô ouvindo que tem grupos interessados. Pô, desde que o Brasil foi descoberto. Olha, toda semana. Não, tem grupos interessados. Mas o Luiz Paulo foi muito mal. Você queria falar? Não, só para deixar bem claro o contexto, ele está falando dos. Tá ali na tarde ali, está falando do famoso naming rights do estádio do Corinthians, que nunca teve e que fazia parte do plano do projeto para pagar o estádio, né? E que agora ele compara o estádio do Corinthians a um aidético. É horrível a comparação, gente. É horrível o que ele falou. Eu não acho que é eu não entendi. Não, é porque ninguém. Não. Ele está dizendo o quê? Que ninguém quer porque o Corinthians hoje novo, é horrível a gente usar a mesma comparação que ele, né? Porque um aidético não deveria ser vítima. Uma pessoa que tem o HIV não deve ser vítima de preconceito nenhum, de afastamento nenhum da sociedade, de problemas de relacionamentos sociais, não. Mas ele considera isso, pelo jeito, né? Ele considera que uma pessoa que é soropositiva é uma pessoa estigmatizada e que não deve conviver com a sociedade, sei lá. E aí o que ele está comparando é o Corinthians com isso, porque o Corinthians porque o Corinthians está estropiado financeiramente, quando eu digo que deve do estádio, não é que eu não entendi o que ele diz. Eu não entendi como um cara tão inteligente como o Luiz Paulo Rosenberg, que é um cara inteligentíssimo. Usa uma metáfora. Vocês podem gostar ou não do Luiz Paulo Rosenberg, é uma outra história, mas é um cara inteligentíssimo, é um cara do mercado financeiro que está há muitos anos, não é um Zé Mané, não é isso. Mas eu não consigo entender que catso de comparação, de metáfora ele foi fazer. Porque ele conseguiu, numa frase só, ofendeu um monte de gente, cara. Os opositores na antiga eleição do Corinthians, todos eles se reuniram, todas as chapas se reuniram de oposição ao Corinthians e enviaram um documento ao presidente do Corinthians e ao Conselho Deliberativo do Corinthians por conta da campanha do corintianismo, e já tinham pedido a saída dele achando que aquilo era ofensivo. Isso agora? Bom, essa semana. A questão da religião, isso. A questão do corintianismo. Aquela campanha do corintianismo. Agora, eles pedem imediatamente o afastamento do Rosenberg. E membros do Conselho Deliberativo, uma grande parte desses, todos eles, todos que foram oposição na última eleição, todos pedem a saída do Luiz Paulo Rosenberg. Mas ele passou do limite. Estatutário? Quem? O Luiz Paulo é estatutário? Não, ele é convidado para ser presidente, para ser diretor de marketing. Não é estatutário? Não, ele não é. Ele não foi eleito vice-presidente. Ele não fazia ele foi convidado para ser. Né? Porque estatutário são quem? O presidente o primeiro vice-presidente só. Tá. Agora é o seguinte. Não tem mais um vice-presidente também é estatutário? São dois não, e o presidente? São dois, é o presidente e o primeiro vice-presidente. O que acontece é o seguinte, não é que passou do limite, errou a mão, ele é um sujeito inteligente. O cara que tem uma declaração dessa, nem inteligente é. Para dar uma declaração dessa, nem inteligente é. Concordo com você. Se ele quer ser engraçadinho, com isso não tem graça. Com isso tem desgraça. E é por isso que ele está em desgraça no Corinthians. É por isso que ele não deve resistir, continuar no Corinthians. É por isso que o presidente do Corinthians deve chamá-lo para afastá-lo depois dessa reunião de hoje aqui. O presidente do Corinthians está na reunião aqui na CBF. Depois a gente vai falar a respeito do que está acontecendo na CBF.
É uma falta de respeito com o ser humano. É uma falta de respeito com o cidadão. Eu tô falando falta de respeito, para não falar o que eu queria falar. Eu gostaria de falar um monte de coisa diferente. É uma grande falta de respeito, no mínimo, como ele tratou o Corinthians. Como ele tratou o cidadão que tem a doença, como ele tratou o Corinthians, como ele tratou o estádio do Corinthians, como ele trata o torcedor do Corinthians. É uma grande falta de respeito. Eu que entendi que o corintianismo era forte, uma campanha forte, mas não me sentia ofendido, com isso me sinto ofendido como cidadão. Me sinto ofendido como quem gosta do Corinthians. É uma vergonha o cidadão falar um negócio desse. O mínimo que o presidente do Corinthians tem que fazer é pedir o afastamento dele imediatamente. Pedir não, afastar. Não, Pascoal, não pode ser tão brando assim. Primeiro, o que o Corinthians deveria fazer de imediato não é nem afastar o Rosenberg. O Andrés ele poderia se pronunciar publicamente, inclusive pedindo desculpas em nome do clube. Pelo amor Porque de o Corinthians, infelizmente, esse cara fala pelo clube. Eu sou suspeito para falar do Rosenberg, porque já tivemos alguns embates aqui, inclusive no programa aqui no Fox Rádio. Eu discordo veementemente de tudo que ele faz. Não é de uma coisa ou outra, de tudo. Ele é um especialista em fazer bobagens e em falar bobagens. O Luiz Paulo Rosenberg, ele vive de uma fama que eu, particularmente, a minha informação, eu não atribuiria essa fama do Ronaldo dentro do Corinthians a ele. Porque a pessoa, pelo menos que me trouxe a informação, é uma pessoa de credibilidade, é uma pessoa aí que inclusive estava junto também nesse processo. Me disse que o principal responsável pela vinda do Ronaldo ao Corinthians foi o médico Joaquim Grava. Só um minuto, mas nunca ninguém falou que o responsável foi Não, o mas Luiz ele Paulo. vive nessa carona. Não, vive nessa carona sim, Benjamin. Ele surfa na onda? Não, só um minuto, vamos dar a informação correta. Quem trouxe o Ronaldo pro Corinthians, o principal, sempre foi e nunca teve dúvida, foi o Joaquim Grava. Então vamos lá. O que falam do Luiz Paulo Rosenberg na época foi que ele soube capitalizar a chegada do Ronaldo junto com o Ronaldo para fazer dinheiro. Não que foi ele o responsável. Ele vive sim nessa carona de que trouxe o Ronaldo. Muitas vezes ele também está ancorado sim nessa vinda do Ronaldo ao Corinthians. Ele não teve participação nenhuma. Quem intermediou tudo foi o médico Joaquim Grava e quem alinhou tudo, inclusive no almoço, aqui no Rio de Janeiro, foi o Andrés Sanches. Numa ida ao banheiro, inclusive, já dito até pelo próprio Andrés. Então, o Luiz Paulo Rosenberg fazer marketing com o Ronaldo é muito fácil. Fazer marketing com o Ronaldo, falar, eu fiz um belo projeto. É o Ronaldo, meu parceiro. Isso aí não é mérito, isso é obrigação. Agora, tudo que o Luiz Paulo Rosenberg... temos inúmeras pérolas. Ele já disse no Fox Rádio, não sei se foi no Night ou se foi durante o dia, no programa, que o São Paulo deveria assumir o Bambi, que isso aí é marketing. É uma boçalidade, é ridículo, isso é coisa de torcedor. Um torcedor para provocar o outro. Como é que um dirigente fala isso? Essa declaração que ele deu, Benjamin, é digna sim, não é de pedir o afastamento, Pascoal, é demitir esse cara e fazer com que ele nunca mais pise no clube. Isso é um desrespeito, não só aos corintianos, mas às pessoas, aos cidadãos. E quem tem o HIV positivo? Como é que se sente diante de uma declaração idiota como essa? É ridículo, cara. O Corinthians ele tem a obrigação, antes de afastar o Rosenberg está em segundo plano agora. O Corinthians deveria vir a público e se desculpar por essa declaração cretina e essa analogia que foi feita. Porque isso, Benjamin, eu não quero nem saber o contexto que ele tentou usar. Não, mas eu não isso está fora de qualquer contexto. Eu não defendi. Eu não, porque você falou, mas ele tentou falar em que sentido? Não, eu não falei nada. Pelo contrário, eu critiquei, eu falei que ele foi extremamente infeliz. Mas você falou, mas dentro da ótica dele, ele tentou falar o quê dentro dessa Não, eu não falei isso, não. Bom, eu tinha entendido isso, então desculpa. Eu falei, vocês viram eu falar isso? Eu falei que ele foi extremamente infeliz. Você disse, como é que não dá pra entender como é que eu falei, você tentou justificar, você tentou achar dentro do que não tentei nada, eu acabei de falar que ele foi extremamente A única coisa que você falou, e eu pelo menos discordo, o Pascoal também, que ele é inteligente. Ok, tudo bem. Mas enfim, tudo bem, mas eu não defendi ele de nada. Eu não vi nada até hoje feito ou falado pelo Luiz Paulo, que você fala assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, isso aqui eu vou anotar no meu caderninho e vou guardar pra sempre. E a cada noite dormida eu vou ler, porque isso aqui é demais. Nunca vi nada disso. Eu só vi bobagens e palhaçadas. E aquelas camisas roxas horrorosas que ele também fez. Isso que ele fez ontem. Tudo que você falou, tudo que o Pascoal falou. Aquilo também não foi ele. Quem foi o primeiro cara que fez a camiseta roxa? Chama-se Washington Oliveto, que teve a ideia na época do lançamento do site do Corinthians, que falou o corintiano roxo. Chama-se Washington Oliveto. Ok, corintiano roxo, mas quem idealizou a camisa e colocou a primeira camiseta roxa do Corinthians feita foi Washington Oliveto.
Mas depois aí vieram outras roxas. Sim, mas quem criou foi o Washington Oliveto. O senhor Mãe está falando, vocês interromperam o senhor Mãe. Não, só para dar informação correta. Não, mas é que o Mano falou assim, que eu quis contextualizar. Não quis contextualizar nada. Eu acho que o Luiz Paulo Rosenberg foi extremamente feliz. Feliz desde o começo. Não, mas eu não disse que você defendeu, Benjamin. Eu disse que, pelo que eu tinha entendido, que você tentou achar onde ele tentou colocar essa frase. Eu não. Chegar com essa frase. Sim, eu falei, acabei de falar, ele foi extremamente infeliz. Foi mal. O objetivo, ele não tem nenhum objetivo para falar isso. Nada. Primeiro que ele não tem objetivo, ele não tem contexto, ele não tem hora, ele não tem dimensão, ele não tem inteligência. O cara que fala uma frase dessa, ele é desprovido de um monte de coisa. Mas vocês acham que o Andrés vai mandar ele embora? Vocês acham que o Andrés vai mandar ele embora? Dependendo da pressão interna, da pressão política, vai. Precisa ter pressão interna e política para mandá-lo embora? Como todo clube tem. Então tá bom. Como todo clube tem. Ok. Ué, toda a pressão já existe, Benjamin. Documentos, cartas enviadas, abaixo-assinado, tá todo mundo lá entregando todo mundo. Eu acho que a repercussão pública já é uma condenação. Ela já é uma condenação. Ninguém precisa ter pressão interna. Ninguém com o mínimo de lucidez é capaz de defender ou contemporizar uma declaração nesses termos. Desculpa, realmente, se é meu funcionário, lamento, meu amigo. Tchau, vai falar suas bobagens em outro lugar, porque é o que o Mano falou, ele fala em nome do Corinthians. Claro. Então, o Corinthians... Eu não sei se é o caso, inclusive, Flavinho, de você expulsá-lo do quadro associativo também. Não sei, Eu acho que poderia ser uma coisa bem radical. Bem drástico, né? Bem drástico. Não, esse cara não representa o Corinthians e o Corinthians não quer nenhuma associação mais com ele. Nem sócio mais ele vai ser. De novo, vocês acham que o Andrés vai fazer isso? Não acho. Eu também acho que não, mas uma geladeira eu acho que vai ser o... Não, eu acho que... O Paulo chega com essa conversa numa reunião de mercado, num patrocinador desses gigantes que vão botar 200, 300 milhões de dólares. Cerrou o assunto. Pode falar. Encerra aí, o cara fala assim, muito prazer, muito obrigado. Eu não sei. Um abraço. Veja, eu não sei até quanto isso pode prejudicar o Corinthians numa negociação, se é que está tendo mesmo, com o naming rights. Eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que pode. Eu acho que não, porque... Eu acho que não está tendo negociação. Eu acho que sim. Bom, se tiver, depois de uma declaração dessa, se você fosse presidente da Emirates, tá? Que você associaria o seu nome como uma instituição, depois de uma declaração dessa do Luiz Paulo? Não. Eu também não. Eu associaria até porque o Corinthians não... O Luiz Paulo fala em nome do Corinthians, mas o Luiz Paulo Rosenberg não é o Corinthians. Nesse momento, ele está ligado. Ele fala em nome de, mas não é o. Então, a instituição Corinthians não tem nada a ver com a história. O que precisa mas a instituição Corinthians não tem voz. Cidadão que fale por eles com esses termos. Estou acabando de falar. Estou acabando de falar. Não, a instituição precisa tomar. A instituição não fala. Se a instituição não fala, a instituição não fala. É uma coisa. A instituição não fala. Contemporizar. Quem fala são pessoas por ela. Eu não associaria a minha marca se esse sujeito estivesse presente dentro da administração. Se ele sair, outra história. Sabe por quê, Sormani? Independente do que ele disse, vamos esquecer o que ele falou agora. Por mais absurdo que seja, mas vamos supor que passou. Daqui a pouco, Sormani, vem outra pérola. Vem outra pérola. E aí o patrocinador está estampado. E aí o patrocinador novamente vai ter uma mancha enorme respingando sobre ele, justamente por causa de uma declaração de um sujeito como esse. Então, sinceramente, se o Corinthians quiser, se o Corinthians ainda almeja qualquer tipo de negociação, de name rights ou qualquer coisa maior, o Corinthians é obrigado a tirá-lo da frente do comando do marketing. É obrigado. Da mesma forma que o Andrés, ele exige, até o próprio Benja já trouxe a informação aqui, que o dirigente lá, o Calil, não pode se manifestar. Ele tá sempre com os jogadores na apresentação. Vai apresentar o jogador, ele tá aqui, ó, de braço cruzado, ele põe a cabeça para trás, ele olha. Que aparece em todas mas ele não fala um A. Ele não fala um A. E é muito estranho um dirigente que tá ali em toda a apresentação de jogadores e tudo mais, aparecer e não falar nada. Ninguém coloca o microfone para ele falar um A. Não pode? Então, aí que tá, não pode. Pela informação que você trouxe. Com o Rosenberg deveria ser a mesma coisa. Ele deveria ser um dirigente de marketing mudo. Mas aí não pode, né? Porque o marketing marketing é comunicação. Não, mas é que tá, Flavinho. Ele quer expor uma ideia, ele escreve. A ideia entrega para alguém. Mano,